Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos continuar o preparo para o grande embarque na grande nave poderosa, a maior nave e mais maravilhosa, construída pela empresa Dan Airlines. Para você ter ideia do que eu estou falando, ela tem as tecnologias da Axioma, a nave de óleo, e tem a segurança da aviação humana. Então, nós estamos nos preparando para o embarque nessa grande nave que vai nos levar para o céu, a habitação do vigia das pessoas. Ontem, recapitulando, nós vimos o cego vendo. E quanto mais o cego via, menos os seus acusadores do Sinédrio percebiam. Jesus disse: enquanto o cego está vendo, vocês estão cegos. E o cego disse: uma coisa eu sei, eu era cego, hoje vejo. E quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: eu quero adorar, mas eu não sei quem é. Jesus propositadamente, eu acho que ele evitou de falar muito com o cego, porque se Jesus tivesse falado bastante com o cego, ele teria percebido a sua voz e teria reconhecido. Então ele falou assim: eu quero atribuir as honras a ele, mas eu não sei quem é. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Então o cego se ajoelhou e o adorou. Esse gesto foi o ponto culminante que tornou o cego elegível para ser um excluído. Então, a partir daquele momento, ele passou de fazer parte da comunidade religiosa, da sinagoga. Traduzindo para os dias de hoje, é quando eles tiram você da igreja porque você não acredita no que eles acreditam. E hoje, no tempo moderno, a questão vai ser a mesma. Se você acreditar na divindade de Jesus, você não será bem-vindo na nova comunidade religiosa. Você será proibido de participar dos púlpitos, dos eventos. Vá com Deus! Você não poderá participar dos púlpitos, dos eventos. Você vai ser considerado proscrito. Por isso, você precisa ter certeza de quem você adora. Você precisa ter certeza que você está se preparando para a Daniel Airline, para embarcar no 777 rumo ao céu. Muito bem. O capítulo de hoje, ele tem por objetivo confirmar a afirmação que o cego fez ontem. Cristo é digno de adoração.
Porque os seres celestiais, eles recusam a adoração quando eles percebem que essa adoração está equivocada. Só podemos adorar aquele que nos criou. Então, quando você adora a Jesus, você está atribuindo a Ele o ato da criação. Entende? Ele estava com Deus. Ele era Deus. Então nós vamos tentar hoje mostrar como Jesus mostrou aos discípulos que Ele é digno de adoração. Ele faz parte da divindade celestial. Ele estava naquele plural dito quando Isaías ouviu: quem enviaremos por nós? Nós. Então Deus o Pai, Deus o Filho. Já achamos duas pessoas divinas. Tem mais uma que estava na criação, pairando sobre as águas. O poderoso Espírito Santo. O poderoso substituto de Jesus aqui na terra. É o Espírito Santo que faz as vezes de Jesus. Então, esse trio celeste é digno de adoração. Quando Jesus foi ter com os saduceus, Jesus evitou muita conversa com eles, porque eles não criam na ressurreição. Então, Jesus foi e deu logo uma na... Esqueci o que eu ia falar. Mas eu ia falar, ele deu logo um mata-leão nos saduceus. E nos fariseus, Paulo era fariseu, Jesus contemporizou um pouco mais. Sobre os líderes do Sinédrio, tanto fariseus como saduceus como fariseus, tinham vários lá, eram fariseus, saduceus, tinha os herodianos, tinha várias seitas ali. Jesus disse: ouçam o que eles estão dizendo, não vá ficar batendo de frente com a liderança da igreja. Ouça, mas não faça o que eles fazem, porque eles estão ensinando coisas que eles não praticam. Mas isso não cabe a mim julgar. Então, com os fariseus, Jesus conversou um pouco mais demoradamente. Então hoje nós vamos ver, a comprovar, para aqueles que ainda não entenderam, vamos comprovar a divindade de Jesus mostrada por Deus. Seis dias depois, que Pedro tinha confessado Jesus como Senhor, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Esse Tiago aqui não é o Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, aquele que aparece nas epístolas, alguns atribuem aquelas epístolas ao irmão de João, de Jesus, não ao irmão de João, porque Jesus tinha também um irmão chamado Tiago, que era adversário dele nessa época, só depois que ele se converteu e se tornou um discípulo. Isso os historiadores contam. Enquanto estavam no monte, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto, olha a descrição de João aqui em Mateus.
e seu rosto transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eles perceberam imediatamente a divindade, a divindade de Jesus. Não sei porque eu estou insistindo em falar divindade. Acho que eu vou criar esse termo. Divinidade é qualidade daquele que é divino. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Aquele ser divino, estupendo, o Jesus visto em Apocalipse, o Miguel visto por Daniel, visto por Isaías, agora está falando com Moisés e Elias. Moisés e Elias, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe disso, Moisés foi o grande profeta que escreveu a lei. E Elias foi o grande profeta que combateu o mal. Ele combateu Acabe e a sua esposa Jezabel. Moisés morreu, foi sepultado num monte. E Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. E agora os dois são apresentados no céu, porque o céu baixou à terra e Jesus divinizou-se. A atitude dos discípulos foi a mesma dos outros videntes da cena. Eles se enfraqueceram, se jogaram no chão e o adoraram. Ficaram como mortos, assim como o homem Gabriel tocou no ombro de Daniel, assim como a tenaz de ouro tirou uma brasa sagrada do templo e colocou na boca de Isaías. Jesus tocou no ombro. Jesus tocou no ombro dos discípulos e os fortaleceu. Pedro ficou meio abobado quando ele se deu diante desse trio maravilhoso. Jesus transformado em ser divino e dois seres divinos que eles reconheceram imediatamente, sendo Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, afinal ele era o líder dos discípulos, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Não, filhote, não queremos barraca, não queremos habitação aqui. O propósito desse encontro é que vocês percebam que eu sou um ser celestial. Eu não sou mais um profeta. O que dizeis quem eu sou? Eles dizem que eu sou profeta. E vocês, o que dizeis? Aí Pedro disse: eu digo que é o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Eu sou Logos, a palavra. E aí, enquanto ele falava isso, uma nuvem brilhante tomou conta da cena. E uma fala divina disse: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Deus está dizendo, através da nuvem: escute Jesus. Ele é o meu amado filho. Se você quer ver a mim, olhe para Jesus.
Como ele disse a Felipe: como assim você quer ver o Pai, cara pálida? Você já está me vendo, então você já está vendo o Pai. Simples assim. Jesus é um ser divino. Jesus é o grande e poderoso eu sou. Aliás, ele foi morto por causa disso. Hoje você vai ver que ele poderia ter sido perseguido como o quinto imperador do sonho de Daniel. Ele só não foi preso porque a força do momento foi tão grande que os soldados da guarda do templo não tiveram forças para avançar nele. Do mesmo modo, quando os soldados subiram o monte para prender Jesus, ele disse: sou eu. E os soldados não tinham forças para pegá-lo, porque a divindade de Jesus lhes parecia com tanta força que eles caíam ao chão. Acho que só na terceira vez eles conseguiram amarrar Jesus e prender. E quando os discípulos ouviram a voz da nuvem, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. O mesmo medo que Daniel teve. Ai de mim, estou perecendo, disse Isaías. Vou perecer porque eu vi o ser celestial. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, pensando sobre aquilo, Jesus disse: lembrem da visão que vocês tiveram, não comente ela, até que eu morra, seja ressuscitado. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E só depois eles contaram isso. Aí eles ficaram assim meio descabriados. Como eles viram Elias, e Jesus estava conversando com Elias e Moisés, provavelmente eles ouviram o trio conversando, né? E aí, Jesus, como é que tá aqui? Como é que eles reagiram quando o Senhor apareceu? Como é que foi aquela parada lá do cego? O cego pregando pro Sinédrio. Aí Jesus falou assim: foi igual aquele dia que você, Elias, estava lá desafiando o Racabe. Moisés. Então eles... não ficou dúvida sobre as personagens que estavam ali no momento. E aí o assunto foi Elias. E eles falaram: olha, nós lembramos pelas profecias que Jesus virá, que Elias virá. E aí Jesus disse: na verdade, eu afirmo que Elias já veio. E ele foi recusado como o primeiro Elias. Então eles entenderam. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Depois disso, Jesus curou um menino epilético. Aqui na minha Bíblia antiga está escrito lunático. Antigamente usava esses termos horrorosos. Mas Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. Aí eles trouxeram o menino e Jesus expulsou, repreendeu o demônio
e o demônio saiu dele. E daquele momento em diante, o menino sarou. Aí depois vem a discussão sobre quem é o maior no reino de Deus. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os bonitinhos queriam sentar na cadeirinha ali, na primeira fila, na janelinha. Queriam ser os dois ao lado de Jesus. E mandaram a mãe dizer. Ela falou, não vou fazer isso não. Sentar do meu lado direito e esquerdo compete a Deus, meu Pai, fazer isso. Jesus até falou para eles, que tipo de coisa vocês estão pedindo? Vocês por acaso podem beber o cálice que eu estou por beber? Os dois, muito petulantes, disseram, tá, nós podemos sim. Nossa, eles queriam demais ficar ali na cabine do capitão do 777. Sim. Aí Jesus disse, vocês até vão beber o meu cálice, mas sentar do meu lado, isso pertence a Deus. E então, enquanto Jesus passava pelo campo, pelas vilas, as mães traziam os meninos para que eles fossem abençoados. E os discípulos ficavam afastando as crianças. Jesus disse, não os impeçais, porque os meninos vão entrar primeiro no reino de Deus. E ele disse, vocês têm que ser como eles. Entendeu? Não é que você vai ser criança o tempo todo. Tem um grupo aí que se comporta como criança, chupando chupeta, vestindo roupas de criança e falando porque Jesus mandou. Não é isso. Jesus está falando que nós precisamos ter a confiança em Deus que uma criança tem no seu pai. É isso que Jesus disse, sede como meninos. Porque os meninos, eles já têm o céu garantido. Sim, mas a partir de que idade eles perdem essa garantia? Jonas diz, até o momento em que eles não conseguem distinguir a mão direita da mão esquerda. Entendeu? Então as crianças muito pequenas na escola, elas já começam a aprender lateralidade. Aprendeu, meu amigo? Aí já tem maturidade para receber a Jesus, para aceitar a Jesus de modo consciente. Agora vamos entrar num assunto, mas antes do assunto eu quero falar sobre o jovem rico. Eles discutiam muito sobre a lei, sobre o que fazer, o que não fazer, o que era transgressão, o que não era transgressão. Aí aproximou-se dele um mancebo, um jovem, e disse, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu devo fazer se eu quero viver eternamente? Embarque no 777. Mas qual é a passagem? Qual é o preço da passagem? Jesus disse, o ticket é simples. Os mandamentos. O mancebo disse, mas que os mandamentos? Jesus disse, os 10 mandamentos.
Sério? Sim. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, etc, etc, etc. E o menino disse, o jovem, né? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo isso, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos discípulos, é muito difícil entrar no reino de Deus. É muito difícil para o rico entrar no reino de Deus. É muito difícil para o rico embarcar nessa nave 777. Por quê? Porque a passagem é muito barata. Se a passagem custasse 1 milhão, todos os ricos queriam embarcar. Mas a passagem custa 1 moeda de prata. Ninguém vai querer embarcar, ninguém dos ricos. E aí Jesus disse, muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa agulha aqui, o fundo dessa agulha aqui, não é aquela agulha de costura. Os sabidinhos de plantão dizem que, saudações, dizem que fundo da agulha era a entrada por onde passavam os camelos. Era uma passagem. Então o camelo, para passar, o passageiro tinha que descer, era muito difícil. E aí os discípulos falaram, então os ricos estão ferrados. Ele falou, não, meu amigo, é impossível para os homens, mas não para Deus. Quando o rico compreender que a passagem para o grande 777 da Dani Airlines é apenas uma jornada, uma moeda de prata, e compreender a simplicidade disso, serão bem-vindos. E aí, quando Jesus já foi aceito como o dirigente no reino dos céus, aí ele começa a falar para os seus discípulos já como integrantes nesse reino do céu. E aí ele diz, o reino do céu é parecido com isso, é semelhante a isso. Então, tome tenência. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O homem tinha uma vinha, uma grande plantação de uvas, e aí ele ia ao mercado todo dia pegar jornaleiros. Jornaleiros não eram aqueles moços que vendiam jornais, acho que nem existe mais, não? Não, jornaleiros eram aqueles que trabalhavam uma jornada e recebia. Quando eu era criança, jovem, era muito comum na praça, passavam os caminhões e pegavam os jornaleiros para trabalhar uma jornada. E eles eram pagos semanalmente. E geralmente quando o contratante não queria mais, ele pagava no final do dia. Eram chamados boias frias. Eu não sei se existe mais ainda.
como o Brasil passou de um país do campo para um país citadino, então é muito difícil você ver trabalhador rural. Coloquem nos comentários, na sua cidade ainda existe boias frias, aqueles jornaleiros que trabalham por diária? E aí, saudações, cavaleiro, vá com Deus. E aí, ele disse assim: eu vou contratá-los para trabalhar na minha vinha. A jornada é de sol a sol, das 6 da manhã até as 6 da tarde quase. Vamos aliviar um pouco, vai. Das 7 da manhã às 5 da tarde, tá bom? Eu cheguei a trabalhar não era das 6 às 6, era das 7 às 7. Era uma jornada árdua, na época da colheita. Olha o tamanho desse guindaste enorme. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Na versão que eu li de manhã, que eu ouvi com o Cid Moreira, eles não ganhavam um dinheiro por dia. Aí dizia uma moeda de prata por dia. E aí eles foram trabalhar. Vou ganhar uma moeda de prata. Uma moeda de prata hoje, uma jornada diária hoje, não sei. Eu acho que nos rincões mais humildes do país, eu acho que uma diária bem paga está em torno de R$100. Comente aí. Aqui eu sei que é um pouco mais, porque aqui tem menos trabalhadores, então eles têm que pagar 200 até 300 a diária. Comente aí, quanto custa uma jornada? Vamos fixar a nossa aqui em 100. Porque esse vai ser o valor da passagem para a grande nave celestial. O valor de uma jornada, de uma diária. Ou seja, você vai ter que trabalhar um dia para Deus. Deus não pede mais do que isso para você. Então o preço da viagem é uma moeda de prata, R$100. E saindo perto da hora terceira, considerando as 6 horas a primeira, 7 a segunda, 7 a primeira, 8 a segunda, 9 a terceira. Era por volta das 9 da manhã. Viu outros que estavam ociosos na praça e disse: ide vós para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. Saiu outra vez perto da hora sexta e hora nona. Ele saiu de novo meio-dia e contratou mais trabalhadores. E ele saiu às 3 da tarde e contratou outros trabalhadores. E saindo perto da hora 1/10, eu sempre me confundo com essa hora 1/10 aqui. A hora 1/10 é a próxima hora. Ó, ele saiu na hora sexta e na hora nona. Então a outra hora deve ser a 1/10, não é? A 10ª. Bom dia, minha irmã. A 10ª hora do dia.
Então quer dizer que já era finalzinho da tarde, entre 4 e 5 da tarde. E ele perguntou: por que estáis ansiosos todo dia aqui? E disseram: ninguém nos contratou, Senhor. Ninguém vos contratou? Não. Coitado dos boias frias, os diaristas, tem dia que eles não acham jornada. Então tem dia que eles precisam ficar sem comer, porque não tem dinheiro. No passado, que a maioria do país eram campos, existia comida sobejando. Geralmente eles achavam alguma coisa para comer, um fruto, entrava numa plantação, pegava uma espiga, mas era dura realidade. Por quê? O costume dizia que ele podia entrar e comer à vontade, só que ele não podia colher e levar para os filhos. Então provavelmente seus filhos ficariam com fome em casa. É terrível. Vamos nos concentrar aqui no trabalhador, no agenciador, no patrão. E ele disse: vá à minha vinha e eu vou pagar para vocês o que for justo. Eles iam trabalhar na hora 1/10, de 10, 1 hora apenas. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chame os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Pague o jornal. Essa linguagem é meio antiga, então não é pagar o jornal, pegar o jornal que eles pegaram. Pegaram lá ó, a Gazeta do Povo. Não é isso. Pagar o jornal é pague a diária dele. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Receberam uma moeda de prata, o necessário para pagar a passagem da nave 777. Outro detalhe: ninguém vai ganhar 2 denários. Ninguém vai ganhar 2 moedas de prata. Você só vai ganhar o dinheiro que você vai gastar para pagar a passagem. Ou seja, sem trabalhar para o homem da vinha, você não ganhará a passagem para o 777 da Dana Airline. Entendeu? Só quem vai viajar de graça são aqueles que não sabem diferenciar a direita da esquerda. Se você já sabe diferenciar, então você já tem que trabalhar pelo menos uma jornada para o dono da vinha, o Senhor do céu. Porque lembra, Jesus está dizendo: o céu é semelhante a isso. Então, quem trabalhou 1 hora recebeu 1 moeda de prata. E ele foi pagando. Quando chegou para pagar os trabalhadores que começaram primeiro às 6 da manhã, saudações, cavaleiro, eles acharam que por ter trabalhado mais, ganhariam mais. E aí quando eles receberam o salário dele, era 1 moeda de prata. Eles falaram: como? Esses carinhas aí que pouco trabalharam. Foi como Noé.
Senhor, eu trabalhei 120 anos e vou ganhar só uma moeda de prata? Jonas, esse birrento, trabalhou só 3 dias, trabalhou 2 na prática e vai ganhar uma moeda de prata igual eu? Eu devia ganhar pelo menos 2, 3. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam uma moeda de prata cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia, o sol forte. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, filho, o que eu te prometi? Uma moeda de prata. Tó, pega a sua prata e vá para sua casa em paz. O que te importa se eu quero dar uma moeda de prata para quem trabalhou só 1 hora? O dinheiro é meu, o céu é meu, eu dou ele a quem eu quiser. A passagem vai custar 1 moeda de prata e pronto. Não tem problema se Daniel trabalhou bastante. Daniel trabalhou pelo menos, olhando por baixo, pelo menos 80 anos de jornadas. Trabalhou bastante, né? Em contrapartida, Jonas trabalhou 3 dias, considerando que ele não tenha trabalhado antes, não é? O bom ladrão, o homem da cruz, trabalhou 0 jornada. Ele ganhou o ingresso da passagem para a nave 777, simplesmente por desejar. Ele disse: mestre, dá-me uma moeda dessa. Eu sei que eu não trabalhei, mas eu quero ir para o céu. Jesus disse: tó, a sua moeda de prata, você pode embarcar no 777 da Dan Airlines. Não é fascinante? O céu é franqueado a todos. A única exigência que Deus faz a você é que aceite o seu filho como Senhor e Salvador único. Não fique olhando para o seu irmão que está fazendo ou que está deixando de fazer. Faça você o que tem que ser feito. Cuide da sua vida. Só isso basta. Ontem nós vimos, as pessoas estavam preocupadas com a vida dos outros e a vida delas estavam em pandarecos, em frangalhos. O cego, que não é bobo nem nada, viu na hora a oportunidade de salvação e pegou, agarrou com unhas e dentes. Quando ele ouviu dizer que ia ser excluído da sinagoga, ele falou: pegue para você isso. Tudo que eu quero é ver. Não tenho culpa se vocês estão cegos, não estão vendo. Então, Jesus é o enviado para o cego, é o enviado para nós hoje. Então nós precisamos aceitá-lo como Messias, como o ser divino humanizado, o Deus tornado homem. E esse Deus tornado homem tem poder para conceder-nos o embarque
para essa grande viagem às alturas do céu. Alguns irmãos chamam de arrebatamento. Então, no dia do arrebatamento, você vai ter que apresentar pelo menos um dia de jornada. Claro, se você estiver pregado numa cruz, tudo bem, você vai ser dispensado. Mas só se você estiver pregado numa cruz, porque o bom ladrão não pôde descer da cruz para trabalhar, labutar um dia para Jesus. Então, se você não está pregado na cruz, vá trabalhar, pelo menos uma jornada por Cristo. Mas ele, respondendo, disse-lhes a um deles: amigo, não te faço agravo nenhum. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Você não concordou em trabalhar por uma moeda de prata? Toma o que é teu e vai embora, meu amigo. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto dei a ti. Eu quero dar a passagem para esse infeliz da cruz, que não trabalhou nada. O céu é meu, eu dou a quem quiser, disse Jesus. E a regra é uma jornada. Não importa se você trabalhou 12 horas, ou apenas 1 hora, ou não deu tempo de trabalhar, como o pobre da cruz. Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Por que você vai crescer os olhos nas minhas coisas? Está dizendo o patrão aqui. Satanás podia ouvir isso, né? Satanás cresceu os olhos no trono de Deus e desejou sentar no lugar de Deus. E hoje existem homens sentados no lugar de Deus. Vai falar aqui depois. Pessoas querendo ser melhores, pessoas querendo morar. Acho que eu vou até falar ainda, ia deixar para amanhã, mas vamos lá, dá tempo de comentar. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que deles escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. O homem está dizendo que vai ser morto. E a mulher fala: deixa meu filho sentar à tua direita e o outro à tua esquerda. A mulher é gulosa, quer ocupar todos os espaços. Não basta a direita, ela quer a esquerda também. Jesus disse: ora, está pedindo coisa muito difícil. Será que os seus filhinhos, será que Joãozinho e Tiaguinho podem beber o cálice que eu vou beber?
Aí os dois já se adiantaram. Podemos sim. Jesus disse, tá bom. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Jesus estava dizendo que eles seriam martirizados. Mas, porém, no entanto, sentar-se ao meu lado esquerdo ou direito não compete a mim concedê-lo, senão ao Pai que está no céu, o vigia das pessoas. Você quer sentar na janelinha, na grande nave 777? Pode pedir. Mas é Deus que vai conceder isso ou não. Ainda que você possa beber o cálice que Jesus bebeu. E disse-lhe Jesus, na verdade bebereis o meu cálice. Na verdade vocês vão sofrer como eu, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E então os 10 outros discípulos ouviram isso e se indignaram contra os dois irmãos. Ora, mas seus fura-olho estão querendo passar na nossa frente, é? Pedro falou assim, deve ter falado, eu sou o líder aqui. E você tem coragem de vir pedir para ser o primeiro no reino de Deus? Aí chegou para João e falou assim, ó, na cara dele, e você, seu Joãozinho? Pensa que eu não vejo, sempre que tem a reunião, você vai lá e se encosta no peito do mestre? Você quer ser o primeiro, né, seu sabidinho? Mas eu sou o líder aqui. Eu que tenho que ser o primeiro. Imagina Judas, o Iscariote. Como assim? Sou eu que controlo o dinheiro aqui, meu filho. Eu é que compro as coisas. Eu é que compro as passagens. Então você vai de primeira classe se eu quiser. Se alguém tem que ir de primeira classe aqui, eu é que tenho que ir, disse Judas. Ficaram muito indignados. Então Jesus, chamando-os para junto de si, reservadamente disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Você quer ser grande? Comece a servir, homem. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o último, aqui está, seja o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu estou me oferecendo por resgate de vocês. Como que vocês têm coragem de vir a mim e dizer queremos ser os primeiros? Se liga! Se liga! Tô com as costas doendo. Desculpa! Eu até perdi a passagem. Me desconcentrei. Vamos encerrar o dia hoje falando sobre a experiência dos cegos de Jericó. Veja, Jesus prefere os cegos, porque daí ele pode iluminá-los com sua luz. Se você se acha muito sabidinho, provavelmente Jesus vai esquecer você. Ele fala assim, seu tolo, você está tateando pelas ruas e não sabe
Você está cego, cegueta, e não sabe. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Depois daquele perrengue ali, saudações, meu amigo, vá com Deus. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram. Eu não sei se esses cegos foram curados antes ou depois, mas eu tenho por mim que eles foram curados antes. Eu acho que esse cego foi curado antes daquele do templo, não sei. Sabe o ceguinho de ontem? Mas olha a simplicidade que Jesus usou para curar esses aqui. Não precisou fazer lodo nem nada. Ele só fez lodo ontem para provocar o sinédrio. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão dizia: cala a boca, homem. O mestre está passando e você está com essa gritaria aí? Cale-te. E aí eles gritavam mais forte e mais forte ainda: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que eu vos faça? Oxe, como assim, Senhor? Eu estou aqui sentado, aqui pedindo esmola. Não estou vendo nem quanto estou recebendo. E o Senhor fica perguntando o que nós queremos. Eu quero ver. Que o pedido dos cegos de Jericó seja também o seu pedido. Senhor, faça-nos ver. Nós queremos ver a sua divindade. Nós queremos sentir a sua salvação. Nós queremos ser impelidos, compungidos a adorá-lo. Nós queremos ver. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Abra-nos os nossos olhos para que saia essa cortina, essa nuvem de escuridade e possamos ver claramente a Ti. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. Tocou-lhes. Jesus não fez lodo. Não era sábado, certamente. Jesus não precisava provocar ninguém. Jesus era provocador. Sabia que às vezes eu também sou? Mas não é maldade, é só provocar. Jesus provocou ontem, mas hoje não. Ele estava ali e tocou os 2. E imediatamente eles viram. Quando Jesus te toca, você passa a ver imediatamente. Eu estou vendo Jesus, porque Ele me tocou-me. Agora, o próximo capítulo, de amanhã, nós vamos ver realizada a profecia de Daniel. Lembra dos 5 reis? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Cristo. Os 5 impérios visto por Nabuco, o que era Nabuco do horror e virou Nabuco do Senhor. Ele viu os 5 impérios. Amanhã você vai ver a realização do 5º império, o império eterno de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus na terra. E eles não tiveram forças para contrapor isso. E o reino aconteceu. E o reino está acontecendo.
e o reino será duradouro eternamente. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.